Olá, pessoal. Para a primeira aula, o que nós vamos verificar é como fazer tratamento com arquivos que vêm separados em diversas partes ou em diversas pastas, que é uma coisa muito comum. Geralmente você pede os XMLs do cliente, ou se você pede eventualmente um conjunto de, sei lá, apurações e que vem em Excel, esses arquivos eles vão vir em pastas geralmente separados ou com nomes diferentes, então a gente precisa aprender a ler diretórios e arquivos de uma maneira mais prática do que abrir cada um no Windows Explorer de cada vez e ficar abrindo arquivo por arquivo. Existem várias formas de fazer isso, eu vou mostrar um pouquinho como fazer isso por prompt de comando, com Excel, com PHP ou Python. Tá? Eu trouxe para a aula 1 alguns exemplos, então eu criei aqui a aula 1, e dentro de aula 1 eu tenho o input, a gente sempre tem esse hábito, né, de organizar os projetos em pastas assim, o que que eu recebi, o que que eu tratei, o que que eu escrevi, então pode ser input, ou recebido, ou tratado, tá? Para esse projeto eu trouxe alguns XMLs e alguns arquivos em Excel. A gente vai começar dando uma olhadinha nesses XMLs. Então vamos imaginar um cenário onde o cliente mandou para a gente, separado por ano e mês, vários arquivos XML. Tá? Então, ao invés de eu ter que abrir um por um para saber quais são esses arquivos, e aqui, claro, né, são só 5 períodos, mas na prática, às vezes, o cliente manda centenas de períodos, ou dividido em pastas como autorizado, cancelado, rejeitado. Então a gente precisa saber como que eu faço um código que leia tudo isso aqui para eu não precisar ficar perdendo tempo abrindo pasta por pasta. Tá? Eu vou copiar aqui o caminho onde elas estão, onde esses arquivos estão. E eu vou começar abrindo o prompt de comando. É um dos jeitos mais imediatos que a gente tem para ler arquivos que estão divididos em pasta. Tá? Então, abrir aqui o prompt de comando. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Primeira coisa, eu vou entrar na pasta, comandinho cd. Ah, tudo que a gente falar, você não conhece o comando? Anota o comando e depois entra no Google, pesquisa, prompt de comando, comando cd. Aqui é para mostrar como usar. A gente não vai explicar o que é cada comando, o que é cada coisa. A gente só vai dar os exemplos, tá? E aí as tecnologias, você entendendo para que elas estão sendo usadas, você usa o ChatGPT ou o Google para ir se familiarizando e treinando essas ferramentas, tá? Então eu abri aqui o prompt de comando, entrei na pasta que eu quero. Os comandos que a gente mais usa para esse tipo de trabalho é, para começar, o dir para ver o que tem dentro da pasta. Então, o que tem dentro da pasta? Os diretórios dos períodos, né? Mas eu não quero os diretórios dos períodos, eu quero o que tem dentro deles. Então eu digo assim, ó, dir tudo. Ah, nem precisa, só dir barra s, subdiretórios. E aí ele vai entrar pasta por pasta, me trazendo o que tem em cada pasta. Sempre que quiser parar um comando que está demorando muito tempo, você dá um Ctrl C, que ele para. Aqui vocês vão ver que ele trouxe os diretórios dentro de cada pasta e que ele mostra assim, ó, ele vai dizendo, ah, nessa pasta tem isso. Tá? E ele traz data, horário, tamanho, arquivo, né? Mas se eu quiser só o arquivo completo, de um jeito mais prático de trabalhar, eu dou um barra B. Então, dir barra S barra B, que é básico, basic. E aí ele vai trazer numa porrada só todos os arquivos, tá? De uma vez. E aí ele já traz com o caminho completo também. E sem aquelas quebras e sem hora, dia, data. Ele já traz um formato mais fácil de trabalhar. Tá? E aí a última dica é, você pode filtrar, por exemplo, mas eu não quero, por exemplo, pastas, eu quero só os arquivos XML. Então eu digo, ó, qualquer coisa, ponto .xml, e aí ele vai trazer, porque esse aqui eu só estou evitando que ele traga as pastas, tá? Senão ele traria as pastas também. E a última dica é o seguinte, esse monte de arquivo pulando aqui na tela não me é muito útil, eu não consigo trabalhar com eles. A gente tem um recurso em qualquer comando do prompt que é dizer para o sistema o seguinte, falar, olha, eu não quero ver o resultado, eu quero que você jogue o resultado dentro de um arquivo de texto. E aí você coloca o nome do arquivo aqui, com esse sinalzinho, você digita assim, sinal de maior e o nome do arquivo, por exemplo, lista de xml.txt. E aí o que vai acontecer aqui, o resultado vai ser guardado dentro desse arquivo. Olha só, ele já criou o arquivinho aqui. É o mesmo comando, eu só digo, só que eu não quero ver, eu quero que você grave isso num arquivo. E aí ele vai trazer esse conteúdo
num arquivinho de texto, aqui, todos eles, pasta por pasta, tá? Cuidado que ele quebra os acentos. Eu uso o Notepad++. No Notepad++ eu consigo corrigir isso dizendo para configurar aqui no formatar conjunto de caracteres Europa Ocidental OM 850, que ele já entende que são os acentos, tá? E aí eu posso fazer várias coisas com esses arquivos, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Hoje o importante é ter o nome dos arquivos. Só assim, um uso muito básico, eu posso entrar, por exemplo, no Excel, colar isso aqui no Excel e fazer outros comandos aqui, por exemplo, copie, mas isso depois a gente vê em outra aula, né? Por exemplo, copy esse arquivo para a pasta de temp, por exemplo. Mas isso a gente vai ver depois. Mas aí eu conseguiria pegar esses arquivos, eu conseguiria filtrar, por exemplo, eu não quero os inutilizados, ou eu só quero os inutilizados. Preciso fazer um filtro aqui. Peraí que é muito arquivo, ele tá... Aqui, ó. Eu quero só quem tem inutilizado. Tá? E aí ele trouxe aqui, ó, processo de inutilização. São exemplos, né? Mas o importante é como pegar o arquivo da listinha aqui de um diretório, né? O segundo jeito de fazer, eu vou usar o VBA, o Excel para aplicações, o Visual Basic para aplicações, tá? Então assim, eu abri aqui uma planilha qualquer e eu vou utilizar, eu não vou mais usar o prompt de comando, vou fechá-lo aqui, tá? Então assim, estou no Excel, abri uma planilha e aí eu tenho como digitar Alt F11, né? Eu dou um Alt F11 e ele entra no Visual Basic para aplicações, tá? Que aqui eu consigo fazer alguns códigos. Ele não tem zoom, talvez fique um pouco pequeno, tá? Mas aí no final eu colo no software que tenha zoom. Então, o que acontece? Eu venho aqui, insiro um módulo, inserir módulo, e nesse módulo eu posso fazer comandos, tá? A gente não vai ensinar Visual Basic, VBA, se quiser, vocês têm diversos cursos, tutoriais na internet, tá? A gente vai ensinar só exemplos, coisas muito práticas, tá? Então, por exemplo, como que eu faço para abrir, listar arquivos, por exemplo, tá? Public sub significa um procedimento público, um subprograma, é uma função pública, não chega a ser uma função, mas é um pedaço de programa, um pedacinho de programa, tá? E aí a gente só digita public sub e o nome, abre e fecha parênteses e ele já põe o resto, tá? Aí o que acontece? A gente precisa. Primeiro vamos escrever em português. Eu gosto de sempre. Eu penso primeiro em português. O que eu quero fazer? Então eu quero listar arquivos do diretório, fazer um loop, né? Um loop nos arquivos, ou seja, ler um de cada vez. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Por enquanto, primeiro eu vou só ler, tá? Depois eu vou mostrar como abre. Então, eu vou só pegar aqui o meu diretório, aí eu criei um arquivinho aqui chamado Excel. Então tem uma planilha separada por ano. Eu tenho 2012 a 2017. Digamos, por exemplo, que eu quero juntar tudo isso. Aqui eu estou falando de 5, mas às vezes pode ser 6, né? Mas às vezes pode ser milhares. Então eu vou colocar o meu diretório aqui, tá? Então, o diretório é esse. Para listar em VBA, a gente diz assim, ó, arquivo, deixa eu fazer isso num editor que tenha zoom, depois eu colo aqui, tá? Só para ficar maior. Então eu vou só dizer que a minha linguagem é Visual Basic, tá? Para ele pintar bonitinho. Então eu vou dizer o seguinte, ó, meu diretório é esse. Como que eu listo arquivos em VBA? Eu digo assim, ó, eu quero dir, inclusive é parecido com o prompt de comando. Esse arquivo, esse diretório, né? Só que aí eu vou completar com barra asterisco ponto xlsx, por exemplo. Poderia ser asterisco ponto asterisco. Ó, eu quero todos os arquivos, tá? A gente geralmente coloca VB Archive aqui,
Se eu não me engano é VB Archive, depois eu olho no próprio VB, ele vai me dizer. Isso aqui faz o quê? Ele traz o primeiro arquivo desse diretório. Ele traz só o primeiro. No VB, esse comando traz o primeiro diretório, o primeiro arquivo, que respeite essa condição, tá? Aqui eu ponho VB Archive para ele não trazer diretórios, ele traz só arquivos mesmo, tá? E para fazer um loop nesses arquivos, eu digo assim, ó. Enquanto o arquivo estiver preenchido, ou seja, ele não for vazio, aqui o wend é para encerrar o loop do while, tá? Em VB você pode fazer do, while e acho que é end do, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu acostumei há muito tempo fazer assim, while e while end, o end, tá? E o que eu faço? Eu digo assim, ó, pega esse aqui é o primeiro arquivo, né? Ele vai estar na primeira vez que ele passar pelo loop, ele vai estar preenchido com o primeiro arquivo. Aí eu digo o seguinte, ó, arquivo recebe dir, só isso. Então o que vai acontecer aqui? Ele pega o primeiro, tá preenchido? Tá. Então pega o segundo, pega o terceiro, pega o quarto, até ele não achar nada. Quando ele não achar nada, ele sai. Tá? Aí você vai dizer, mas o que eu quero fazer com isso? Aqui você pode fazer o que você quiser. Vamos dizer que eu quero só mostra no immediate, que é tipo o log do VB. Eu posso dizer assim, ó, debug.print arquivo. Só um exemplo, primeiro. Agora eu vou jogar isso aqui lá no VB. Então, colei aqui. Para executar, eu posso só dar um play, F5, e ele já roda de uma vez. Olha o que ele fez aqui embaixo. Ele já listou para mim 2012, 2013, 2014, 2015. Tá? Ou eu posso ir aos poucos. Eu vou dando F8 para apagar aqui embaixo. Eu dou um F8 e ele vai passar item por item. Ó, F8. Pegou o diretório. F8. Pegou o primeiro arquivo. F8. Printou. Próximo. Tá preenchido? Tá. Então você consegue ver o programa acontecendo. Às vezes, enquanto você está aprendendo é muito útil. E quando você está procurando um erro também, para você ver até onde ele se comportou, né? Tá, mas aí na prática, geralmente eu não vou querer mostrar no immediate, eu vou querer fazer alguma coisa com o arquivo. Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer, digamos que eu queira juntar esses arquivos em um só. Eu quero juntar os arquivos um embaixo do outro. Então eu posso, no começo, dizer assim, aliás, eu vou fazer uma coisa bem mais simples. Eu estou num arquivo em branco, né? Eu vou copiar eles aqui embaixo. Eu vou copiar os arquivos, uma abinha para cada arquivo, tá? Só para de exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, origem workbooks.open, aí eu coloco diretório e uma barrinha e arquivo. Deixa eu fazer isso no Notepad lá que tem zoom, ficar melhor no vídeo. Tá? Tô dizendo assim, ó, abre o arquivo, ele vai abrir só isso, não vai fazer mais nada. Tá? E aí a gente vai simplesmente copiar o arquivo para uma aba. E para isso a gente a gente vai precisar fazer o seguinte, para copiar uma planilha no Excel, o que acontece? A gente tem alguns problemas. Primeiro, elas vão ter todas o mesmo nome. Então, primeiro eu preciso renomear. Porque senão eu vou criar várias abas com o mesmo nome, vai dar erro. Então eu vou fazer o seguinte, ó, abrir o arquivo, tá? Aí a planilha vai ser isso aqui é o arquivo de origem, tá? Aí eu digo, ó, eu quero a primeira planilha desse arquivo de origem, tá? Então, pega a primeira planilha. Aí eu vou renomeá-la. Então, renomeia. Só fechar isso aqui. Renomeia. Então eu vou dizer assim, ó, planilha.rename. Eu vou usar o próprio nome do arquivo. Renomeia para o nome do arquivo. Tá? E aí eu vou copiá-la. Copia para o arquivo de destino. Tá? Eu não disse quem é o arquivo de destino. Eu vou dizer aqui, no comecinho, eu vou dizer assim, ó. O arquivo de destino vai ser a minha própria workbook. O meu primeiro é o arquivo que eu estou aberto, tá, pessoal? O destino é o próprio arquivo.
arquivo aberto. Por que que isso é importante? Porque eu preciso dizer para onde copiar. Então, quando eu chegar aqui embaixo, eu digo, olha, essa planilha eu vou copiar, copy, para depois da primeira aba do arquivo de destino. Tá? Esse é um parâmetro que ele pede. Aí, eu não sei se vai dar para ver no vídeo que é pequenininho, mas só para mostrar aqui no VBA, ele diz os comandos, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, planilha 1 ponto, ele diz tudo que eu posso fazer com ela. Então, se eu disser copy, ele vai perguntar, você quer copiar ela para antes de quem? Ou para depois de quem? Você pode escolher isso. Então, você tem que dizer uma planilha para ele saber onde ele vai copiar. Lembrando, isso aqui não é tanto o objetivo da aula de hoje, é mais fazer o loop nos arquivos, tá? Então, eu vou substituir aqui. A gente vai ver ele atuando, tá? Então, olha o que ele vai fazer, ó. Diretório é esse. Destino é a minha plan atual, o meu arquivo atual, que é o arquivo que a gente está criando. Arquivo, ele vai pegar 2012, ó, 2012. Abre o arquivo, ó, aí ele abriu. Pega a primeira planilha, joga numa variável só para a gente poder manipulá-la. Renomeia para o próprio nome do arquivo. Então, ó, se você olhar, o nome do arquivo é detalhado, o nome da planilha. Agora, eita, não é rename? Acho que é .name igual a tal. Renomeei, ó, agora ela chama 2012.xlsx, tá? Porque eu disse para o nome dela ser o nome do arquivo. E agora eu digo, ó, copie para antes da planilha 1 do destino. Então, o que ele vai fazer? Ele vai copiar, não acontece nada com esse arquivo. Agora, no meu arquivo, já tem ó, a planilha que eu comecei, que eu escrevi Alt F11, ele copiou para cá. Tá? Eu só esqueci de uma coisa, depois eu preciso fechar, né? Fecha a origem. Então, eu vou dizer assim, origem.close. E depois, próximo arquivo. Próximo arquivo, que é o comandinho que a gente já tinha. Só deixar aqui com zoom, caso vocês queiram pausar e ver. Tá? E aí, ele vai, fechou, próximo. Aqui eu posso rodando um por um. Ó, ele vai fazer com 2013, a mesma coisa. Aí ele vai perguntar se quer salvar. Ah, é porque eu já estava com ela aberta. Não, tudo bem. Tá. Mesma coisa. Aí ele vai ficar perguntando se quer salvar. Aí o que eu faço? Eu digo aqui no close, false. Quer dizendo assim, não pergunte, eu não quero salvar. Tá? E aí ele vai rodar mais lisinho. Tá? E pronto, ele já está funcionando. Só que aí vamos imaginar, eu tenho centenas, eu não quero ficar vendo assim um por um, né? Então eu vou pausar. E eu vou fechar aqui 2016. E aí a gente vai ver a mágica acontecendo ao vivo aqui. Eu vou apagar para rodar de novo essas aqui. Ó, tô com a minha planilha. Tá? O que eu posso fazer? Eu venho aqui em, acho que é exibir macros. Exibir macros. E aquela minha função está aqui. Então tanto faz, eu venho aqui dar um F5. Ou vim aqui e falar execute. Então eu vou dizer, ó, executar essa macro. Ok. Ó, e ele vai fazendo uma por uma. Aí vamos imaginar que tem centenas, não tem problema, você deixa ele rodando, vai tomar um café, vai fazer outra coisa, deixa a noite rodando, né? E aí ele vai juntando. Tá? Tem como juntar todos na mesma planilha, mas aí a gente pode deixar para um outro tópico quando a gente vai falar exclusivamente disso, tá bom? Bem, então isso aqui foi manipulando os arquivos em Excel, né? Juntei todos os arquivos. O exemplinho do código, eu vou ver se eu deixo, só se eu peguei a última versão. Eu vou tentar deixar junto dos anexos da aula, tá? Então tá aqui, salvo, fechou, não preciso mais, tá? E agora a gente vai ver como fazer isso. Vou criar uma pastinha aqui, exemplos. Eu vou colocar VBA, tá? VBA.txt. E vamos lá. Aí a gente tem como fazer a mesma... os outros dois são mais fáceis, tá? Quer dizer, se você conhece programação minimamente, é um jeito mais fácil de fazer. Eu vou começar com PHP. PHP é bem simples, tá?
O meu ambiente de desenvolvimento já está integrado ao PHP. Então, vamos lá, o que que... Prévias aqui, tá? Talvez a gente faça uma aulinha prévia com como instalar o PHP, talvez o Champ, como integrar o Notepad++ ao PHP. O meu já está feito, tá? A gente pode depois fazer uma aulinha disso. Não sei, não quero fazer isso, não sei como fazer. Pesquisa na internet como executar um programa PHP, tá? Eu posso mostrar aqui também como executar um programa PHP, não tem problema nenhum. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse programinha PHP aqui. Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu vou fazer aquele exemplo dos XMLs, tá? Então eu vou dizer assim, vamos primeiro sempre em português para entender o que eu quero fazer. Isso na prática você faz automaticamente, né? Você não... Pré-requisitos. Você faz automaticamente, você faz da sua cabeça, né? Mas enquanto você está aprendendo é bom fazer explícito. Eu, quando programo, faço explicitamente assim. Eu escrevo o que eu quero fazer. Vamos lá. Primeira coisa, ler os... vamos lembrar como que é a minha estrutura de diretórios de XML. Eu tenho vários anos. Vou apagar essa listinha de XML. E dentro de cada ano eu tenho vários XMLs. Tá? Então, primeiro, ler os diretórios e faz um loop nos diretórios. Eu vou dizer subdiretórios, né? Lê os subdiretórios, faz um loop nos subdiretórios e dentro do loop, por exemplo, eu escrevo o nome do arquivo. Bem simples. Arquivos, não, é diretório, subdiretórios. Subdiretórios recebe. Primeiro eu vou colocar aqui o diretório caminho, pode ser caminho, que a gente vai ler, que é esse aqui. Tá bom. Então, o comandinho PHP é scandir, caminho. Isso aqui ele já vai pegar tudo que tem dentro desse diretório e colocar aqui dentro, tá? Aí eu vou fazer um loop, que é for each, para cada subdiretórios as subdiretório, tá? Então, só para explicar, então essa aqui é a lista de subdiretórios. Aqui é só um índice 0, 1, 2, 3, para saber quantos estão indo. E aqui é o nome do subdiretório. Tá? Eu quero escrever o nome do arquivo. Vou colocar uma quebra de linha para mostrar sem e com, né? Então, só quero ver. Então, vou gravar esse programa. Então, lista arquivos.php. Tá? Vou executar o meu programa. Ele executa numa outra listinha aqui. Tá? Ele mostrou... Só que, ó, tá vendo? Ele mostrou um do lado do outro. Então, por isso que a gente põe uma quebrinha... Deixa eu aumentar aqui o zoom. Por isso que a gente põe uma quebrinha de página. Tá? Assim, eu posso rodar... Vocês viram que eu dei só um Ctrl F5, ele já rodou aqui. Mas, se você ainda não tiver isso configurado, o que você faz? Você vai no prompt de comando, vai no diretório onde você gravou o seu programa. No meu caso, está em exemplos aqui. Tá? Então, eu vou nesse diretório. Tá aqui o meu programa, ó, lista arquivos.php. E aí toda vez que eu quiser executá-lo, eu vou fazer aqui lado a lado. O que eu consigo fazer para baixo? Não, acho que só para cima. Não, só. Então, aí o que você vai fazer? Sempre que você quiser executar o programa, você dá php e o nome dele, que é lista arquivos.php. E ele vai executar. Assim você pode ir mexendo de um lado e executando do outro. Ou se você tiver duas telas, melhor ainda. Então vamos lá. O que acontece? Ele mostrou tudo um embaixo, tudo um na frente do outro. Se eu quiser separar, eu concateno uma quebra de linha, /r/n. Executo o programa de novo. Agora ele mostrou assim, ó.
um embaixo do outro, tá? Já está mais perto. E no PHP sempre vem com esses dois símbolos dentro de um diretório que significam o próprio diretório e o diretório anterior. Então é uma organização de arquivos, a gente não precisa se preocupar com isso. Tem vários jeitos de você corrigir isso. Um bem simples é a Reshift. Um dos jeitos, tem muitos jeitos. Você faz isso duas vezes. Então, assim, sempre que você lê um subdiretório, você tira as duas primeiras entradas, que é para tirar esse ponto e esses dois pontos. Pode confiar que sempre funciona. Ó, rodei de novo, pronto. São esses os anos aqui. Deixa eu pôr esses comentários aqui embaixo para a gente não confundir. Então, ó, rodei de novo, tá aqui os anos. Tá? E agora, dentro de cada diretório, eu vou ler os arquivos. Então, eu vou dizer assim, ó, arquivos, recebe, tá aqui, arquivos, recebe. É a mesma coisa, scandir. Só que qual é o caminho que eu vou ler? É o próprio caminho que eu já tinha, né, que é esse aqui completão, mais uma barra, mais o subdiretório que eu tô. Tá bom? Aí eu posso fazer um loop nos arquivos. Eu tenho que fazer loop nos arquivos. Tá? Então, que é igual, é for each arquivos, as index, arquivo. Eu costumo fazer isso. Eu não ponho esses nomes grandes, aqui é só para aula, geralmente são nomes um pouquinho menores, mas assim, sendo plural, porque é a lista de arquivos, esse é o arquivo do loop, né? Então, eu só vou, aí eu posso colocar assim, ó, caminho completo, vai ser o quê? O caminho que eu já tinha, barra o subdiretório, barra o próprio arquivo, né? Esse é o caminho completo. Monta caminho completo. Isso aqui explicando parece demorado, mas na prática você escreve isso aqui, são, ó, uma, duas, três, quatro linhas, o resto é só copiar e colar. E aí, digamos que eu quero printar. Então, vou dar um echo, lista, né? Sei lá, mostra. Vou dar um echo, caminho completo, tá? Ctrl F5. Oh, perdão, eu não estou usando o Ctrl F5. Ah, eu já vou colocar aquele barra R barra N também, pra... Ó, e aí ele está me mostrando todos os arquivos, igual o dir. Tá? Eu falo, nossa, mas se o dir faz isso, por que eu vou fazer isso em PHP? É porque dificilmente eu vou querer só mostrar o nome dele, eu vou querer fazer coisas com esse PHP, né? Aí, vamos dizer assim, o que dá para fazer com um arquivo? Aí depende do arquivo, depende do que você está fazendo, mas só para dar uma ideia de motivo, né? Eu poderia, por exemplo, ler o conteúdo do XML. Poderia dizer assim, ó, isso é coisas que eu posso fazer em PHP. XML recebe, deixa eu lembrar, Simple XML load file, que é o caminho padrão do PHP para ler XML, tá? E aí o que acontece? Eu vou ler eu vou mostrar o que tem dentro desse XML, eu vou dar um exit aqui. Por que esse exit é importante? Porque se eu for... não dá nada, assim, se eu não colocar o exit, o que vai acontecer? Ele já vai rodar todos. Ó, ele vai sair mostrando 1 milhão. Não dá pra ler, não dá pra fazer muita coisa com isso. Então, enquanto você está desenvolvendo, você fala assim, mostra o conteúdo de um e para. Só quero ver um. Só para ver onde eu estou indo. O que ele falou? Eu errei alguma coisa aqui. Esqueci do Array-Shift. Ele está lendo os subdiretórios. Não é aqui não. É aqui. Eu preciso tirar o ponto e o ponto. Pronto, aí ele leu, tá aqui os dados do XML lidos, tá? Qual que é a vantagem? Digamos que o cliente pediu, um exemplo bem bobinho, mas digamos que o cliente pediu para a gente pegar... detalhe, aqui eu tenho chaves de nota, chaves que não são nota.
Por exemplo, esse aqui é um XML de um evento, não é um XML com dados. Bem. Mas assim, em tese, eu poderia pegar o conteúdo disso aqui, por exemplo, pegar o CNPJ, tá? Então eu poderia dizer, por exemplo, echo, digamos, o arquivo, ponto, tirar esse print aqui, 2 pontos, e aí eu vou pegar XML, env evento, inf evento, CNPJ, por exemplo, tá? Olha o que acontece aqui. Ó, ele disse o seguinte, ó, nesse arquivo, o CNPJ é esse. Eu vou tirar o exit e vou deixar ele, colocar a quebra de linha, vamos ver, ó. Ó, ele está dando uma notícia dizendo assim, ó, esse XML não tem inf evento, porque aqui eu tenho XMLs de evento e XMLs de nota. Então, para não ficar dando essas notícias, eu vou dizer só assim, ó, só se tiver evento. Se não tiver evento, assim, ó, se is set isso aqui, se tiver, né, definido, aí eu escrevo. De novo. Aí, ó. Esse arquivo, esse CNPJ, tá vendo? Esse é um exemplo bem bobinho, mas se o cliente precisa, você consegue ler esses XMLs e me trazer o CNPJ? Já dá para fazer. Consegue ler o XML e me trazer o valor da base de cálculo do imposto de ICMS? Claro que aqui vai ficar um pouquinho mais complicado, mas aí você consegue. Então, isso aqui, claro que o prompt de comando faz fácil, mas isso aqui o prompt de comando não faz. Ele não vai ler um pedaço do XML, tá? Então, esse é o esqueleto, né, de ler arquivos no PHP. Tá bem bobinho, bem facinho, né? Alguém com mais experiência faz de outro jeito, usa modelos recursivos, tem um pouquinho mais simples de chegar no resultado, mas para didática esse é um jeito relativamente fácil, tá? E eu vou mostrar em Python porque é bom saber de várias formas, você precisa saber fazer isso de várias formas, tá? Tem coisas que é melhor fazer em Python, tem coisas que é melhor fazer em PHP. Eu só vou começar iniciando aqui o meu Jupyter Lab. Então, o que acontece? Se você não sabe o que é o Jupyter Lab, dá uma googadinha, instala na sua máquina, mas é um jeito mais fácil de você programar em Python, tem suas vantagens. Ele vai abrir, assim que você digita aqui Jupyter Lab, ele vai abrir aqui. Eu não tenho Jupyter Lab, não quero fazer. Não tem problema, você pode fazer no bloco de notas também, só não sei porque não abriu. Tá abrindo. Você pode fazer no bloco de notas e executar, não tem problema nenhum, tá? Mas basicamente ele é uma interface que facilita muito desenvolver em Python. Então, só vou criar aqui um arquivo, vou salvar ele como vou ter que nomear. Salvar ele como lista arquivos.python.ibpb, que é a extensão do Jupyter Lab. Então, o que eu vou precisar? É muito parecido com o PHP, acho que dá até para copiar esse código e só traduzir. Ó, o ruim do PHP é que ele usa tab, né? Deixa eu trocar os tabs por 4 espaços, que o Python não usa tab. Eu vou traduzir só para vocês verem como é programar, é tudo igual. Vamos lá, não tem PHP. Como instalar o Python. Como instalar o Jupyter Lab. Então, não tem os percentuais. Caminho recebe isso aqui. Em Python a gente põe um Rzinho quando for uma constante que tenha barras, assim, senão essas barras X, barra não sei o que, vira outra coisa. Os comentários em Python é assim. Deixa eu fazer a tradução aqui no Notepad++ primeiro. Vamos lá. Todos os barra barra vira isso. Todos os cifrãos saem. Só para deixar mais próximo da verdade. Então vamos lá. Nosso programa é
O caminho é esse. Como que eu leio subdiretórios? Em Python, tudo que você vai fazer, você precisa importar uma biblioteca, né? Então, eu vou começar assim, ó. Import OS, que é a biblioteca que consegue ler diretórios. E aí o scandir do Python é os.listdir, o resto é a mesma coisa. No Python não precisa disso, não precisa dos array shift. O for each em Python é só dizer assim, para cada subdiretório nos subdiretórios, e dois pontos, não tem esses fechamentos aqui. Loop nos subdiretórios, então pega os diretórios, listdir, para cada subdiretório nos diretórios, pega os arquivos, aquele comentário está errado, né? Aqui é igual os.listdir. Aí o Python ele tem um comandinho para juntar, que você só faz os.path.join, o caminho e o subdiretório. Tá? Ah, não tem ponto e vírgula também. Então, ele vai juntar os arquivos, tá? Desse subdiretório. Também vamos fazer um loop. Eu acho que didaticamente seria melhor fazer um por um e ir explicando, né? Do que fazer assim meio rápido. Mas agora já foi. Próximo a gente faz. Então, ó, para cada arquivo nos arquivos, pega o caminho completo, os.path.join, caminho, subdiretório e arquivo, lê o conteúdo do XML. Para ler o conteúdo do XML em Python, a gente também precisa de uma biblioteca, que é, por exemplo, a Elementary PT, tá? A gente usa esse Elementary aqui. E aí a gente só precisa dar um elementtree.parse, se eu não me engano. Aí você passa o caminho completo, ele vai ler o XML aqui. E eu só não lembro como eu leio no XML do Python. Eu vou dar um print no XML para a gente ver. Tá? Ele dá um text. Tá rodando ainda. E um exit. São muitos, né? Exit não, um break. Não é text. Na verdade é. Ah, é porque ele tem. Deixa eu lembrar aqui como que eu faço isso em Python. Deu uma bugadinha aqui que em Python ficou mais difícil do que parecia. Então o que acontece? Em Python, para ler o XML, a gente vai usar esse parse. Ele tem um probleminha que o começo, se eu der um print xml.getTree, isso, xml.getRoot, perdão, getRoot, ele tem o nome da primeira tag é tudo isso aqui, ó. Porque é um negócio do XML, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, a gente nem vai usar isso aqui, é só um exemplo, né? O que a gente vai fazer para ler, a gente vai pegar aquele comandinho em PHP, que vai ficar bem parecido, então a gente vai fazer assim, ó, print xml, getroot.find, e a gente vai ter que colocar tudo isso aqui, ó. Find o quê? Find, ponto, barra, isso aqui, barra evento, barra evento, barra CNPJ. Não... Pessoal, tive que dar uma roubadinha aqui no chat GPT. Tem um truquezinho aqui, mas não é o nosso objetivo, então não precisa explicar muito, mas assim, dentro do Python, quando ele lê, só para entender o que é isso, quando ele lê, o nome da tag é tudo isso aqui. Então a gente teria que, do jeito que a gente fez em PHP,
a gente teria que, em cada... Aqui, em vez de evento, seria evento, ponto, tudo isso aqui. Tá? Então tem esse truquezinho aqui que eu peguei, que remove essa necessidade. Tá? Fica como dica também. Então, estou varrendo todos os elementos no XML, tiro esse esqueminha do namespace, e aí ele vai funcionar bem, que é, ó, escreva para mim o arquivo e o CNPJ. Então, um resultado parecido com o que deu no PHP. Qual que é o problema? Aqui, se der erro, se ele não encontrar, ele vai dizer, olha, não tem o CNPJ. Então, a gente também vai ter que ver assim, só se isso aqui not is known. Isso, não. Vou colocar um not aqui no começo. Tá? Então aí ele vai ler, ó, só de quem não for nulo aquilo. Tá? Esse código também vai ficar nos exemplos, tá? Que a gente vai subir, tá bom? Agora, uma dica para arrematar. Só abrir aqui o nosso amigo ChatGPT. Aqui eu fiz de cabeça, eu sei fazer, mas na prática, pessoal, eu falou assim, ó, ler todos os XMLs de um diretório em Python no ChatGPT. Ó, tá um pouquinho diferente, mas o principal aqui, que é a leitura do arquivo, mesma coisa, ó. Listdir, pega os XML, para cada arquivo em arquivos, só o que for XML, que é aquele filtro, né, o que for XML. Para cada XML, cada arquivo em arquivos. Caminho completo, ele usou até o mesmo nome da variável que eu usei, os.path.join. Isso ele vai te dizer em PHP. Ó, um código muito parecido. Ele ainda fez um filter aqui, que eu não filtrei, né, só XML, mas poderia ter filtrado, mas ó, para cada XML em XML, pega o caminho completo, lê o conteúdo, tá? Então, esses comandos eles são todos públicos hoje em dia, né? Você tem que saber mais ou menos utilizá-los, mas você não precisa memorizar nenhum deles, tá? Você treina, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, com auxílio, com apoio, perguntando, lendo, googando, Stack Overflow, ChatGPT, mas depois você vai pegando a prática de fazer, você faz tanto que acaba ficando memorizado, tá? Então, o importante aqui são os esqueletos, tá? Loop nos diretórios, loop nos arquivos, tem jeitos mais sofisticados de fazer, mas para começar, acho que já é uma boa aulinha, tá bom? Espero que vocês tenham achado útil. Obrigado e até a próxima.